O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai me dará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos terminar hoje a última parte do capítulo 8 de São Paulo aos Romanos, onde nos revela a nós que, se acreditarmos, o problema é acreditar, se a criança não acredita nas promessas que o pai e a mãe fazem para ele, nada feito. Então eles vivem em casa, o pai e a mãe são mentirosos, espetaculares, e vivem a vida deles. E assim somos nós, como cristãos. Deus nos promete alguma coisa? Promete. Deus não é mudo, surdo, como a gente possa imaginar. Ele falou no Antigo Testamento, como fala São João, São Paulo na carta aos Hebreus, de muitas maneiras Deus falou à humanidade. Primeiro, falou pela criação. Então a gente estava discutindo como é que nós descobrimos que o ser humano tem uma realidade que não vê, porque aqui se trata de fé. Quando a gente fala crer, é crer naquilo que não se vê. Então, precisa saber que esta coisa que não se vê é realidade. E eu falo sempre, para mim e para vocês, a inteligência nós vemos? Não. Mas pelos efeitos de uma pessoa que estuda e desenvolve a inteligência que não se vê, mas que é uma realidade real, depois se manifesta nas obras práticas que a pessoa faz. Ou não precisa fazer faculdade, basta aprender a arte de pedreiro, não é? Por uma casa que um pedreiro constrói bem feita, se vê que ele desenvolveu a capacidade que tem dentro da cabeça, não é? Simples, não tem nada de complicado. Absolutamente, pelo menos eu vejo assim. Então Deus é uma realidade? É. Não se vê? Lógico que não se vê. Como a inteligência que é espírita, nós não vemos com os nossos olhos. Senão, de outra forma, nós chegamos aqui que São Tomé. Cristo ressuscitou. Espera aí. Se eu não botar o dedo dentro da chaga de suas mãos, é a mão no peito dele, eu não vou acreditar. Bonita fé, não é?
Se nós não botarmos a mão na cabeça para descobrir a inteligência, desculpe, a comparação estúpida, chata, mas temos que falar assim, não? Porque a nossa maneira de pensar é tão mesquinha, tão pobrecinha. Nós não acreditamos que aqui dentro tem um bem espiritual. Se nós não botarmos as mãos de Deus, será? Então Ele nos deu a criação. Pelas obras conhecemos um pedreiro. É bom pedreiro? Não é, Joaquim? Sim. Ou não? Difícil, sim. Difícil. Mas pelas obras, como ele constrói, nós sabemos se é um bom pedreiro. Entendeu? Pelas obras, nós conhecemos se Deus é alguma coisa. Então, só observar um pouquinho aqui a vegetação, as flores, como que se desenvolve a natureza, etc. Deus fez. Depois anunciou outras coisas pelos profetas, que ele falou a alguns homens para manter viva esta presença dele, conduziu o seu povo. No fim, ele nos falou e nos revelou através daquele homem carpinteiro que era Jesus, mas que era Deus. Nos revelou todos os mistérios de Deus. É o relacionamento que Deus tem para conosco. E nos revelou também qual é o sentido da nossa vida. Então veja que religiosidade, eu fico doido. E o pessoal insiste, a pessoa é muito religiosa. Eu não sei o que é a pessoa religiosa. Vocês me sabem explicar? O que é a pessoa religiosa? Aquela que tem crendices. Mas posso ter um monte de crendices. Todas coisas criadas pela minha mente. Pessoa religiosa é uma pessoa que acredita numa realidade firme. Mais firme do que os alicerces da própria terra. Então não é coisa pequena, não. E a pessoa que através da revelação de Deus, prestemos atenção, descobriu o sentido da própria existência. Esta é a pessoa religiosa. Porque quem revelou o sentido da nossa existência não foi um psiquiatra, não foi um psicólogo, porque não foram eles que fizeram o ser humano, não foi nem um médico, mas foi o próprio Deus que criou o ser humano. E Ele nos revela o sentido. E nos revela também o relacionamento que nós temos com Ele. E nos revela também o sentido daquilo que tem um futuro. Que cristamente se chama de esperança. Mas não esperança porque tomara que aconteça. Esperar o nosso futuro. Então, qual é o nosso futuro? Nós já falamos que nós, aqui fala São Paulo, predestinados à glória. Nós possuímos os primeiros frutos do Espírito dentro de nós. Gememos dentro de nós mesmos, aguardando a adoção e redenção do nosso corpo. Então gememos dentro de nós. Como é que o ser humano geme dentro? Como? Vai na igreja, fica chorando, fica se lastimando, fica batendo no peito. Não. Vocês já encontraram alguma pessoa que fala que não quer ser feliz? Vocês jovens. Já encontraram alguém que fala que não quer ser feliz? Este é o gemido. O gemido que está dentro de nós.
é a fome. Querer ser feliz é fome de alguma coisa que me preenche de uma tal maneira que eu não preciso mais de nada. Então a vida inteira, talvez a gente possa procurar esta felicidade. Aí a gente inventa, a felicidade não existe. Porque a felicidade é um estado de espírito. Mas quem é que cria este estado de espírito? Então nós podemos nos alegrar, como criança, quando tem um brinquedo, é um estado de espírito, não é? Mas passou, cansou, jogou fora o brinquedo. Nós podemos nos alegrar porque passamos de ano, porque a gente se forma, porque tem uma profissão, porque encontra um trabalho, mas também passados os primeiros dias, tudo isso aqui passa. Nós nos alegramos porque a gente casa, porque tem filhos, também tudo isso aqui passa. Então são momentos, e a gente falou, não existe então felicidade, que se não existe nada que possa preencher este gemido que está dentro de nós, que é fome e sede de felicidade. Então a gente se contenta das migalhas que a própria vida nos dá. Ótimo, quem se contenta das migalhas, enquanto pode sentar à mesa, vocês acham que é pessoa inteligente? Tem um lugar na mesa. Ele vai lambendo no chão as migalhas que caem da mesa. Vocês calculam que esta é uma pessoa inteligente? Fica lambendo que nem cachorrinho. E lá em cima tem uma mesa farta. Então, desde cedo, o ser humano descobriu que precisa de uma realidade que possa preencher este nosso vazio. E esta realidade, porque também as outras coisas que nos fazem contentes, eu não chamo de felicidade, nos deixa contentes, alegres por um instante, também são realidades. E Deus também tem que ser uma realidade. Não é um fruto da... Por que insisto nisto, me desculpe? Porque não é fruto da nossa imaginação. Porque eu posso sonhar com um brinquedo. Eu posso sonhar que estou rico. Mas o dia seguinte estou na miséria. Sonhei a noite inteira que estava rico. Quando vou ao dia seguinte não tenho nem café da manhã. A realidade é o café da manhã que eu precisava. E não o sonho que tive. E muitas vezes a religiosidade se transforma em imaginária. Sonhadora. Ou pior, nós chamamos de religiosidade porque, sendo muito pobres dentro, esperamos que alguém venha resolver o meu problema, que no fim deveria ser eu a resolver. Que Deus vai me mandar o dinheiro, Deus vai me mandar o emprego, Deus vai vencer a minha carteira de motorista, Deus não vai deixar bater o meu carro, depois o outro vai bater em mim, e aí é por diante, não é? Essa chama de grande religiosidade do povo. Eu chamo isso de grande besteira do povo. Porque a pessoa está se diminuindo como pessoa, nas suas capacidades naturais, que já são um dom de Deus. Que Ele já nos deu estas capacidades, vamos usar. E Deus nunca vai premiar a preguiça das pessoas. Vocês ouvem, estou falando de coisas que na televisão está cheia, onde promete o pobre operário fica dono de uma fábrica. Estão ficando loucos, mas loucos de vez. E a gente chama isso de religiosidade. Então este Deus veio. Aí nós temos a história. Não deixou o ser humano. Se fez homem como nós. Este Deus veio habitar. E no Evangelho de hoje nós temos ouvido. Vocês ficariam felizes depois da ressurreição, porque eu volto para o meu Pai.
Porque quando eu for, eu os enviarei. Até agora, falou para os apóstolos, praticamente, vocês não entenderam nada daquilo que eu expliquei durante 3 anos. Então, a gente pode se contentar. Às vezes, frequentar a igreja não entender nada. Ler a Sagrada Escritura não entender nada. Os apóstolos também, era o próprio Jesus que estava ensinando, um professor melhor do que ele, onde que achava? Fez sinais, milagres, suscitou os mortos, se transformou no Monte Tabor para mostrar o que é o mundo futuro. Mesmo assim, na hora da morte, se mandaram. Assim nós também, na hora da prova, cadê Deus? Cadê Deus? Entendeu? Mas não se preocupe, se vocês forem fiéis, eu vos enviarei o Espírito Santo. E Ele, o Espírito de Deus, não o nosso espírito, não o nosso raciocínio. Isso estou falando aqui como teólogo, por eu ter estudado teologia. Tirei notas maravilhosas. Não entendi bolufa nenhuma. Só entendi quando Deus me tocou o coração. É obra de Deus. Uma vez aqui em Caçapava, quando tinha os jovens, teve um rapaz que agora é pai de família. Eu lembrei, alguns anos atrás, encontrei com ele, lembrei, você lembra? Ele era açougueiro, imagina, não era grande teólogo, não. Açougueiro. Veio lá na igreja São Benedito, angustiado. Falei, não aguento uma escuridão dentro, parece tudo trevas. Aí nós tínhamos terminado a caça-corpo. Falei, aguenta bem, reza a Deus que Ele vai te iluminar. Nós tínhamos um encontro, um retiro com os jovens, que já tinha feito encontros. Falei para ele, Mário, você vai falar para a gente. Vai falar sobre o relacionamento de Deus com os homens. O relacionamento da Trindade. Gente, ele começou a falar lá no encontro, falou. Eu que tinha escutado ótimos, maravilhosos professores de nível mundial em Roma, nunca ouvi uma palestra de teologia tão clara, tão simples, tão profunda. E que da escuridão do coração dele, Deus tinha feito morada nele. E era Deus que falava através do coração dele. Então Ele nos revela estas coisas. E isto todos nós podemos. Então veja bem, todos nós podemos nos tornar teólogos, conhecedores de Deus. Quando a Beata Ângela de Foligno, Santa Ângela de Foligno, que viveu em 1300, e tem um livro dela, ela era casada, 4 filhos, rica, inteligente, muito esperta, dava risada dos pregadores na igreja, frequentava a igreja. Um dia começou a compreender a Deus. Eu tenho um livro da vida dela. Aí Deus mesmo falou para ela, Ângela, o que você quer de mim? Ela que tinha entendido de um relâmpago o que era Deus, falou, não quero nada, nem riqueza, nem beleza. Ela que vivia de vaidades na alta sociedade, não quero nada, quero você. Tá bom, eu te darei a mim mesmo. Esvaziou o coração dela de tudo que de humano tinha. Ela se converteu, começou a frequentar. Em um ano, desculpe, não é assim que Deus vai nos tratar. A nós vai aos pouquinhos. Com ela foi excepcional. Em um ano,
Não assuste. Morreu a mãe, o marido, os 4 filhos. Você se acha uma coisa de loucura. Eu também achava coisa de loucura. Mas depois, refletindo na vida, não é loucura. Porque quando a gente se apaixona em casa, deixa tudo. E se os pais não querem, se os irmãos não querem, manda eles naquele lugar, não é? É ou não é? É. E Deus, que é puro amor, não pode fazer isso. Não tem direito a se apaixonar pelas criaturas e fazer que as criaturas se apaixonem por Ele. O que nós vivemos é um amor humano, profundo, bonito, amor humano. Mesmo assim, nós deixamos tudo para nós viver com o nosso amor. Então, nisso vocês veem que tem toda uma lógica naquilo que é Deus. Quero você. Então, Deus se transforma no quê? Como o namorado, a namorada, o marido, a mulher, os filhos, são um ser na nossa frente. Assim também Deus é um ser. Não é uma imaginação, não é um sonho, não é um ausente. E nós viremos a Ele, fala Jesus. E nele nós faremos a nossa morada. Então, o templo, ou a casa, onde Deus vai habitar, deve ser um espaço infinito. E o único espaço infinito que existe no mundo, que é maior do que toda a criação material, sabe onde está? Dentro de nós. A nossa alma. Aí temos que começar a crer que possuímos uma alma infinita, imensa, onde Deus pode habitar. É que nós não cultivamos. Tem alguém que cultiva a alma? A gente pensa que para cultivar a alma tem que ser retirado do mosteiro, não é? Não. Isso deixar os outros amores, porque nós vivemos, sabe como vivemos todos os dias? Como bêbados. Ah, mas eu tenho um monte de coisas para fazer. Tá, se deixa embriagar pelas coisas. E as coisas vão roubar a tua vida. Não é pelo trabalho físico, porque o trabalho físico não é nada. Aliás, até é bom. É justo e honesto. Mas pela paixão que você coloca naquilo, onde você encontra naquilo toda a tua satisfação como ser. É aquele grito que eu falei para vocês no comecinho, o gemido do nosso espírito, que grita para Deus, aquele gemido que a gente fala, quero ser feliz. Aonde que deixamos ele de lado? Aí as coisas não preenchem. Os sucessos humanos não preenchem. Então, qual é o nosso futuro? Nós nos realizaremos não pelo corpo, que o nosso próprio corpo será transformado. E já outras vezes eu falei e repito. Nós temos a matéria. Não vale absolutamente nada, porque a matéria é coisa morta, porque não é animada por um espírito. O nosso próprio corpo é animado por duas coisas. Vamos rastejar como seres humanos. E animado pela minha paixão, aí eu carrego o meu corpo na minha paixão. Eu quero ganhar dinheiro, me acordo cedo, estudo, faço isto e aquilo. A minha paixão é o dinheiro. E o meu corpo é coordenado
pela minha inteligência. Se eu bater a cabeça e o meu cérebro não funcionar mais, o meu braço não levanta. Como é que se chama agora? Derrame? AVC. Enobreceram o nome, mas sempre derrame não é? AVC. O que aconteceu? Machucou o braço? Não. Machucou simplesmente o cérebro que movimenta o braço. É uma potência espiritual que movimenta o meu corpo. Então veja, nós carregamos um peso morto. Carregamos um peso morto. Então também o nosso corpo geme pela ressurreição. Dá para quase entender. Eu estou pensando agora, eu vejo na minha frente, eu morto, destruído o meu corpo na morte, etc. A minha alma não é destruída pela morte. Ela vai invadir. Porque morre todo o pecado, porque a gente é como embriagado. Quando você é embriagado, a inteligência não funciona. Por ser a pessoa mais inteligente do mundo, o homem mais capaz do mundo, que não funciona nada, só repete as mesmas palavras. Você entende? E aí, este Espírito, que é Cristo em nós. Aí que está o grande mistério que a gente estava discutindo. Deus veio até nós em Cristo. Ele que é Deus em nós. Quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. E foi naquele instante da cruz de Cristo, não foi porque ele sofreu. Prestemos atenção. Prestemos bem atenção. Não foi porque ele sofreu que não se salvou, mas foi porque naquele instante ele nos assumiu a todos nós de todos os tempos. Isto eu sou muito filho da mãe, gostaria de entender como é que ele se uniu a todos os homens de todos os tempos, de todas as raças. Eu gostaria, curiosidade, um dia eu vou descobrir, mas ele se uniu. A terra inteira, a criação toda, a humanidade toda naquele instante. Este foi o momento da cruz. Ele teve a cruz porque ele assumiu sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Ele assumiu e se ofereceu como vítima. Então, naquele instante, quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. A criação toda deu sinais exteriores, porque, repito, Deus não é um Deus ausente nem estranho. Nos evangelhos fala que por 3 horas o sol não deu mais luz. Se você se lê a Paixão de Cristo, se escureceu tudo. E quando ele ressuscitou do sepulcro, que saiu vivo do sepulcro, também mais de 500 sepulcros se abriram e ressuscitaram as pessoas. São fenômenos físicos, testemunhados. Se quisermos crer na história, se não quisermos crer, os olhos, olha, é dia, mas não é escuro. Fechou os olhos, acabou. Aí o problema é pessoal. Ninguém pode fazer nada. Ninguém. Então nele se realizou isto. E nós nele, então veja, a nossa própria morte, aí como cristão mudo, nós temos cantado no comecinho, não é? Poeticamente, eu sei que vou cruzar os rios, e verei então, próximo a ser, o símbolo, nós transpassaremos os nossos rios, a nossa escuridão do pecado, para entrar na vida de Deus.
Também o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos pedir o que nos convém. O que acontece? Uma criança, o que as crianças de hoje querem? Batatinhas, o que mais? Videogame, Antigamente era Cristina quer empinar papagaio, até as meninas faziam isso, não é? Você fazia. Entendeu? Porque nós somos crianças, não sabemos o que pedir. Mas o Espírito de Deus que vem em nós, ele sabe o que deve pedir, o que é importante. Aí começamos a não pedir mais besteiras. Aí começamos a não pedir a Deus para resolver só os nossos problemas materiais. Começamos a pedir pelo Espírito de Deus que vem dentro de nós as coisas essenciais da vida, que repito, e volta ao tema principal. Já desde o comecinho a nossa alma grita, mas ela não sabe pedir, porque não sabe que a sua felicidade será saciada, a sua fome, a sede de felicidade será saciada somente por Deus. Todos os santos, quando encontraram Deus, falavam esta expressão, todos iguais. Tu sacias, começando Santa Teresinha, tu sacias todos os nossos desejos, todas as nossas ansiedades. Então é problema de fome. E eles eram criaturas humanas como nós somos criaturas humanas. Tu sacias. O próprio Espírito é que intercede por nós com gemidos inefáveis. Aí, quando a gente começa a aproximar de Deus, não é mais Ele que pede a Deus, mas o próprio Espírito de Deus que habita em nós precisa de uma alimentação que seja o próprio Deus. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é o desejo do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo Deus. Nós sabemos, aí vem, não se perturbe o vosso coração. Nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu desígnio. Aí não tem desaventura na vida. Quando Deus tirou o marido da Ângela, a mãe, os filhos, sofreu? Lógico, era um ser humano, era uma mãe. Arrancaram o coração de carne, mas ela disse que queria Deus. Então os afetos humanos não eram mais suficientes para ela que queria Deus. Então tudo, calúnias, acusações, desterros, invejas. Quanta má culpa para tirar inveja, não? Para tirar o mal olhado. O mal olhado. Começamos a colocar coisinhas. Pode fazer o mal que quiserem. Pode até nos matar fisicamente. Deus vai me ressuscitar e vai me dar uma vida infinitamente mais bonita daquele que o carrasco me tirou. Esta era a ideia clara dos primeiros cristãos, que preferia a morte a negar a Cristo. Na minha ignorância, termino, para vocês compreenderem, e terminamos este tema aqui. Os que previamente conheceu, também Deus os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Nós seremos Cristo. E já disse outras vezes, não foi a anjos que Deus disse, senta-te à minha direita, mas foi a um homem que não era um Pelé, não era um atleta, não era uma Miss Universo,
as coisas que nós tantos admiramos, não é? Não era um roqueiro, onde vão correr milhares e milhares de pessoas no Rock in Rio e outros lugares. Era simplesmente um pedreiro, um carpinteiro. Mas ele disse: senta-te à minha direita. E nós também somos destinados a sentar-nos à direita de Deus. Então não é mais um prêmio ou um castigo, mas uma meta. Dá para entender o que eu digo isto? Que a ideia religiosa é que Deus vai me salvar porque vai me dar o prêmio, não é? Não é esta a ideia religiosa. Isto é fruto do nosso sentimento de culpa. Não é nem prêmio, nem castigo. É meta. Nós somos destinados. Nascemos para isto. Nascemos para isto. Não para ser padre, nem para ser mãe, nem para ser pai, nem para ser engenheiro, nem para ser cultivador, nem para ser sei lá o quê. Nascemos para isto, para sermos Deus em Cristo. E aos predestinados também os chamou, e aos que chamou também os justificou. Então Deus vai nos justificar, não somos nós. Podemos fazer todas as penitências que quisermos na nossa vida, não vamos chegar a lugar nenhum. É Deus que nos justifica e nos santifica. Então é a coisa mais fácil deste mundo. Ele que faz. Podemos ser os piores dos homens, os piores pecadores. É Ele. Os piores doentes é o médico que cura. E aos que justificam também os glorificam. Então, para vocês compreenderem como não é fácil entender isso, porque nós temos às vezes conceitos religiosos, e a pior coisa é ter já ideias religiosas preconcebidas. É mais fácil converter do paganismo, do nada, para entender o Evangelho, do que se converter dentro da própria igreja. Porque nós temos ideias nossas já feitas e achamos que são coisas religiosas. Eu lembro quando era criança, que lia a vida dos mártires, me encantava, mas para mim, negar a Cristo, aceitar Cristo, era na coisa da boca para fora, não era uma coisa existencial. Que você nega a Cristo, está negando a sua vida, a sua experiência de vida. Então, não era da boca para fora. Então eu imaginava, aquelas pessoas chamadas falavam: você acredita em Cristo? Não. Aí, como a minha cabecinha, ser cristão era ir à missa aos domingos, fazendo pequenas coisas, aquela gente era boba, porque podia falar: tá, eu não acredito em Cristo, mas depois ia à missa do mesmo jeito, então não acontecia nada. Entendeu? Porque a religiosidade para mim era esta: cumprir os deveres religiosos, que nós chamamos religiosos. Não era uma existência, não era uma experiência real da nossa vida em Cristo. Porque se Cristo se transforma na nossa vida, como é que eu vou negar a minha própria vida? É melhor morrer do que negar a minha vida. Não tem mais sentido eu viver. Então, eis o futuro de toda criatura humana. E a glória de Deus, estamos concluindo. O que é? A gente fala tanto de adoração a Deus. Os anjos, também nas escrituras tem isso como imaginário assim. Você sabe qual é a glória de Deus? Qual é a glória de vocês pais? Não é o futuro de vossos filhos? É ou não é? Futuro físico, que cresce sem doenças, que se desenvolve à vista, fisicamente, uma bonita moça, um bonito rapaz, físico, intelectual, que estude, honesto, que tem um bom trabalho, etc. Não é? É isso, o futuro de vocês. E a alegria de vocês é ver esse sucesso, não é? E qual será a alegria de Deus?
Que nós fiquemos lá abaixados para adorar a Ele. Nunca desceu goela abaixo este conceito para mim. É que não é mesmo. A glória de Deus será quando nós seremos. Teremos chegado à plenitude da vida em Cristo. Aí Deus, como Pai, se sentirá satisfeito de ter gerado filhos.